Olá, hoje vamos analisar os eventos da noite passada, a 12 de junho de 2025, pelo horário do Brasil. Houve um ataque israelita aparentemente em larga escala contra o Irão. Vamos usar como base um artigo da BBC News Brasil para tentar perceber o que se passou, as justificações, as reações e o contexto nuclear. Sim, é uma situação muito séria. É fundamental olharmos para os detalhes que foram reportados para, começarmos a entender as possíveis consequências imediatas disto tudo. Certo. Então, vamos aos factos que a BBC apresenta. A operação israelita, chamada Leão Ascendente, parece ter sido massiva. Exato. Fala-se em dezenas de caças e atingiram múltiplos alvos, tanto militares como nucleares. E a fonte destaca dois em particular: a instalação de enriquecimento de urânio, em Natanz, e o quartel-general da Guarda Revolucionária lá em Teherão. Precisamente. E são alvos, muito estratégicos. Natanz é talvez o símbolo mais visível do programa nuclear iraniano. E a Guarda Revolucionária Islâmica, a IRGC, atacar o quartel-general é ir direto ao centro de poder militar e político deles. Há também menções preocupantes, não é? Áreas residenciais atingidas, voos suspensos no aeroporto de Teherão. Sim, e as notícias iniciais da mídia estatal iraniana já falam em mortes importantes. O Hossein Salami, que é o comandante da Guarda Revolucionária... O próprio comandante? Sim. E Feridun Abbasi, que já foi chefe do programa nuclear. Olha, se a morte do Salami se confirmar, é um golpe enorme para o Irão. A influência da Guarda é imensa. Imagino. E Israel? Qual foi a justificação para uma ação tão drástica? O artigo cita o primeiro-ministro Netanyahu. Ele classificou como um ataque preventivo. Preventivo, sim. O objetivo declarado, segundo ele, seria atingir o coração do programa de enriquecimento nuclear. E também cientistas. E ele terá dito que o Irão está muito perto de conseguir uma arma nuclear. Falou em meses, menos de um ano. E que a operação vai continuar pelo tempo necessário. Israel até já declarou estado de emergência, não foi? A prever retaliações? Exatamente. E isso leva-nos à questão do programa nuclear iraniano, que é, complexa. O Irão diz que é para fins pacíficos. É a posição oficial deles, sim. Mas há muito ceticismo internacional. E da própria Agência Internacional de Energia Atômica, a AEA. Aliás, a fonte lembra que a AEA concluiu recentemente que o Irão está a violar as suas obrigações. Material nuclear não declarado, e ao ponto-chave, enriquecimento de urânio a 60%. Que é muito perto do nível para armas, certo? O líder supremo, Khamenei, citado pela BBC, prometeu um destino amargo para Israel. Sim, e o porta-voz militar, o general Shekarchi, foi ainda mais direto. Ameaçou que tanto os Estados Unidos como Israel vão pagar um preço alto. O que nos leva aos Estados Unidos, uma posição delicada, imagino. Muito delicada. O secretário de Estado, Marco Rubio, segundo a fonte, apressou-se a dizer que foi uma decisão unilateral de Israel. Unilateral. Mas o artigo também diz que os EUA foram informados antes, na quarta-feira. Pois é. E tomaram precauções. Evacuaram parte da embaixada em Bagdade e impuseram restrições ao pessoal americano em Israel. É um equilíbrio difícil. Quer dizer, distanciar-se da ação, mas admitir que sabiam. Exato. Tentar gerir os danos, talvez. E é interessante contrastar isto com o que o presidente Trump disse antes do ataque, também segundo a fonte. Ele opunha-se publicamente a um ataque israelita agora, preocupado com as negociações nucleares com o Irão. Sim, embora ele próprio admitisse que um ataque parecia bastante próximo. Disse que queria evitar um conflito. Vê-se a tensão entre a diplomacia e a ação militar. Claramente. E o especialista Javed Ali, que a BBC cita, foca-se nisso. O que acontece agora às negociações? Qual o risco do Irão retaliar contra alvos americanos? Ele diz que a situação está extremamente volátil, o que francamente parece pouco para descrever o momento. A tentativa americana de se distanciar pode não chegar. Portanto, resumindo o que a fonte nos traz, um ataque israelita muito significativo, justificado como preventivo contra o programa nuclear iraniano. Temos relatos de mortes importantes no Irão, talvez até o chefe da Guarda Revolucionária, ameaças fortes de retaliação de Teherão. Exato. E os UA numa posição... complicada. Informados, mas a classificar como ação unilateral, tentando salvar as negociações. É uma situação muito complexa. E talvez a reflexão que fica, sugerida pela própria notícia, seja sobre esta dissonância. Líderes como Trump a falarem em evitar conflito, mas a realidade a ser uma ação militar unilateral de um aliado.
Isto levanta questões, não é? Sobre como funcionam realmente as alianças, a comunicação, os limites da diplomacia quando a tensão é tão alta. E fica a pergunta no ar, para além do óbvio, que outras consequências, talvez inesperadas, podem surgir disto no Médio Oriente.